Seguinte, a concentração das soluções basicamente é a quantidade de soluto, lembrando que soluto é o material que a gente quer dissolver, presente em uma determinada quantidade de solvente ou de solução. É quase a mesma coisa, porque na maioria das vezes o solvente ele está em maior quantidade que o soluto na solução. Então, o volume de solvente e de solução normalmente são parecidos. E massa também. Quando nos referimos à concentração, estamos interessados em descobrir a relação entre a quantidade de soluto e o solvente em uma solução, perfeitamente. Então, eu comentei na última aula a questão da solubilidade. E a solubilidade também poderia entrar nessa classificação de soluções aqui, em relação à concentração. Só que a principal utilidade da solubilidade em si é determinar a classificação da solução. Se ela é insaturada, saturada, supersaturada, enfim. Ela é meio que um parâmetro para a gente poder fazer isso. Aqui, o parâmetro não é exatamente classificar a solução. O parâmetro é a gente saber a proporção entre o soluto e o solvente da solução. Tem algumas formas de fazer esse cálculo. O primeiro deles é a concentração comum, e é o mais tranquilo de pegar. E o que vai mudar de uma concentração para outra? Basicamente é a unidade da qual vamos expressar o soluto, se o soluto está em grama, se está em quilograma, se está em mol, ou em que unidade de medida vai estar o solvente. Se está em litro, se está em grama, quilograma e assim por diante. Então vamos lá. No caso da concentração comum, ela é expressa através dessa fórmula aqui, C é igual a M sobre V, onde C é a concentração comum. Repara na unidade. A unidade é gramas por litro. Se a unidade é gramas por litro, nós temos que a massa está em grama e o volume está em litro, obrigatoriamente. Só temos que... Essa fórmula é tranquila, mas só um pequeno adendo que o texto faz aqui, e eu concordo, é a questão da densidade. A fórmula da densidade é muito parecida com a fórmula da concentração comum, que também é M sobre V. Mas a principal diferença é que em soluções, quando a gente vai utilizar a densidade, não é a massa do soluto que está sendo utilizado. Esse M aqui, na concentração comum, é a massa só do soluto, da substância que estamos focados em dissolver, só dela. Só dele, aliás. Enquanto aqui na densidade a gente tem esse Mzinho, é a massa da solução inteira. Ou seja, se a gente utilizar a densidade dentro de um cálculo de soluções, a gente vai precisar levar em consideração isso aqui, que é a massa do soluto e a do solvente ao mesmo tempo. Tá? Toma cuidado. Inclusive, alguns livros de química, algumas expressões não colocam esse M puro, não. A gente coloca alguns índices nas fórmulas de vez em quando para ajudar a diferenciar. No caso da massa do soluto, alguns autores de química colocam M1 para indicar que é do soluto, M2 para indicar que é do solvente, normalmente vai ser da água, e M puro das soluções. Mas como aqui o artigo não fez isso nesse momento, ele colocou aqui em legenda. Bom, vamos ver aqui um exemplo básico aqui de concentração comum, né? Só para a gente poder dar uma olhada melhor. Aqui tem a definição de concentração comum, que é a quantidade de soluto em gramas para 1 litro de solução.
Primeira pergunta, qual é a concentração em gramas por litro de uma solução dissolvida se obterem 4 gramas de cloreto de sódio em 50 centímetros cúbicos de água? Uma coisa que pega a galera aqui também é conversão de unidades. A centímetro cúbico é o equivalente a mililitro. Então, o que tem que ser feito? Passar esse valor para litro. E para passar um valor qualquer para litro, a partir de mililitro, tem que dividir por 1000. Volta 3 casas, 0,05. Aí depois tem que dividir 4 gramas por 0,05. 80 gramas por litro. Ou ainda, para quem não quiser ficar dividindo por 1000, ainda tem outra maneira de fazer essa conta aqui para achar a concentração comum. Divide direto, 4 por 50. Se você fizer 4 por 50, dá 0,08. E aí, no final, você vai achar isso aqui em quê? Gramas por mililitro. Só que 1 litro tem 1000 ml. Então, você multiplica por 1000 no final. Vai dar o mesmo valor. Então, você vai ter que usar o 1000 de qualquer forma para achar a concentração comum na unidade que ela exige. Gramas por litro. Ou você divide por 1000 o volume para poder, já na hora já fazer a segunda divisão, já fica na unidade certa. Ou divide direto e multiplica por 1000 no final. Aí vai ao gosto da pessoa. Bom, mais uma aqui para a gente dar uma olhadinha em concentração comum. 2. Nós temos 5 recipientes contendo soluções aquosas de cloreto de sódio. Aí no caso, a questão está querendo saber a relação entre quem tem mais concentração, quem tem menos concentração dentre elas. No caso aqui, o que pode confundir é que o volume está escrito antes, mas aqui tem que fazer o contrário. É para dividir a massa pelo volume em litros. Só que nós temos aqui uma vantagem, porque os volumes já estão todos em litro. E as massas já estão todas em grama. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer é tentar dividir. Mas eu, particularmente, tendo já a achar que a 5 ela já é a menos concentrada, porque nós temos 2,5 gramas dividido por 10 litros. Mas vamos tentar fazer uma por uma. Bom, na primeira eu tenho meio dividido por 2. Isso vai dar 0,25, né? Então, a primeira tem 0,25 gramas por litro. Na segunda, 0,75 divididos por 3. 0,25 gramas por litro. Então, o recipiente 1 tem a mesma concentração que o recipiente 2. A concentração significa exatamente isso, a proporção entre a quantidade de soluto em relação à solução inteira. Na terceira, 1,25 gramas dividido por 5 litros. Vai dar a mesma coisa. Então, 1, 2 e 3 têm a mesma concentração. Ou seja, eu já fiz 3 cálculos aqui e as 3 deram a mesma concentração, 0,25 gramas por litro. Se a gente for olhar aqui todas as opções, a letra B já não vai ser exatamente a resposta certa. Porque ele está dizendo que o recipiente 1 ele tem a solução mais concentrada. Na verdade, não, porque ele já está igualado com a 2 e com a 3. E eu não tenho como achar que a 3 e a 4 sozinhas têm igual concentração. Só a 3 e a 4, no caso. Porque a 1, a 2 e a 3 já têm a mesma concentração. Eu até posso fazer a da 4 aqui também. Vai ficar 2 dividido por 8.
Vai dar o mesmo valor. Então, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta situações têm exatamente a mesma concentração, só que está mudando a quantidade de sal dissolvido e o volume de líquido. Quando a gente diz que as soluções têm a mesma concentração, quer dizer que proporcionalmente o volume de líquido está aumentando e a massa do sal dissolvido também está acompanhando a mesma proporção. Ou seja, a quantidade de sal é 1/4 do volume de líquido representado. Então, meio é 1/4 de 2. 0,75 é 1/4 de 3. E na 5 vai acontecer a mesmíssima coisa, porque 2,5 é 1/4 de 10. Então, se eu dividir, vai dar 0,25. Então, a única correta que vai ter aqui é que as 5 soluções têm a mesma concentração. Então, concentração, basicamente, é para a gente avaliar a proporção entre a massa de soluto aqui e o volume de solução obtido. Beleza? Então, vamos voltar aqui para o nosso escopo principal. Então, essa aqui que é a nossa concentração comum. Massa em gramas e o volume em litros. A segunda concentração, e eu considero essa aqui a mais importante dentro do conteúdo, é a concentração molar ou molaridade. Por que ela é mais importante? Bom, primeiro porque o nome molar não é um nome incomum. Essa concentração molar aqui, ela mede para a gente quantos mols estão dissolvidos do soluto para cada litro de solução. Então, aqui nós temos duas restrições. O volume precisa estar em litros, ou seja, normalmente vai ser necessário fazer uma transformação de volume, porque em laboratório, por exemplo, na maioria das vezes, os frascos, as vidrarias de laboratório estão em mililitro, já tem esse fator também, e o mol retorna aqui com força total. Exatamente. Então, aquela história de converter massa para mol, volume para mol, volume gasoso para mol, número de Avogadro, não se aplica só às reações químicas e ao cálculo estequiométrico, e também se aplica às soluções. E nas outras áreas da físico-química, cinética, equilíbrio, termoquímica, muitas vezes também se utiliza muito essa concentração. E ela tem que ser a concentração principal por conta da própria definição de mol. O mol define por si mesmo a questão da quantidade de matéria. Então, essa concentração aqui vai ser utilizada para padronizar outras soluções. Também ajuda. Lembrando, então, tem duas maneiras de calcular. Nesse caso, tem uma adaptação. A molaridade pode ser N1 sobre V. Quem é N1? É o número de mol do soluto. Então, se você não tem o soluto em mol, a primeira coisa para fazer é converter para mol. Aí, no caso, se tiver em grama, divide pela massa molar. Se tiver em volume gasoso, divide por 22,4. Se tiver em número de partículas, divide pelo número de Avogadro, e assim por diante. E depois você vai ter que fazer a divisão pelo volume em litros. Essa primeira conta aqui é a definição de molaridade. Quantos mols você tem do soluto para cada litro de solução. Essa segunda aqui é uma adaptação. Porque o número de mol é a massa do soluto pela massa da solução. Então, se eu jogar essa fórmula aqui dentro, vai ficar essa segunda. Bom, vamos ver se temos alguma coisa aqui já resolvida. Perfeito, aqui. A molaridade eu já vou até comentar daqui a pouquinho. Bom, no caso aqui, por exemplo, nós temos, se já tiver o número de mol, é mais tranquilo. Já converteu para mol, bem suave. É só dividir o número de mol
para cada 1 litro de solução. Só que aqui tem 100 ml. Para passar de ml para litro, tem que dividir por 1000. Então, fica 1/10 de litro. Dessa forma, a concentração molar vai ser 0,4 mol para 0,1 litros. Então, é 0,4 mol por litro. Aqui no caso, agora se eu tiver 200 ml de uma solução de hidróxido de sódio a meio mol por litro, eu quero saber qual é a sua massa. Tem mais de uma maneira de fazer. Aqui no caso, ele usou a segunda fórmula para exemplificar. Lembrando que na segunda fórmula, a concentração molar é igual à massa do soluto dividido por massa molar vezes volume em litros. Primeira coisa, esse 200 ml aqui vai virar 0,2 litros. Outra coisa, na concentração molar precisa ser colocado a massa molar da substância. Isso significa que não existe questão de molaridade sem identificar quem é a substância, ou pela fórmula ou pela nomenclatura. Na concentração comum, na concentração em porcentagem, isso é perfeitamente possível. Mas em mol por litro, não tem como. Então, aqui no caso, a gente vai ter que a massa molar do hidróxido de sódio ele é NaOH. O sódio tem 23 gramas, o oxigênio 16 e o hidrogênio tem 1. E cada um desses elementos aparece uma única vez. Nesse momento, a tabela periódica também seria bem útil. Então, vai ser 23 com 16 com 1, o MM dele vai ser 40. Então, a gente tem essa formulinha aqui. No caso, a questão está falando que é meio mol por litro, então essa é a molaridade. Eu quero saber o Mzinho. Então, eu vou ter 40 vezes 0,2. E isso tudo está dividindo a massa. Pela questão de proporção, de regra de 3, quem divide a massa vai passar para o outro lado multiplicando. Então, eu vou fazer metade de 2/10 de 40. Meio é metade. Metade de 2/10 é 1/10. 1/10 vezes 40 são 4. Tá? Então, seria dessa forma aqui a maneira de se fazer. Ou então, ainda eu poderia converter de mol por litro a gramas por litro, mas ainda assim seria muito trabalhoso. Nesse caso aqui seria o... Daria para fazer por regra de 3 aqui também. Dá para fazer um pouquinho. Porque, por exemplo, eu tenho meio mol a cada 1 litro. Aí eu tenho 200 ml. Então, e 1 litro tem 1000 ml. Então, meio mol por litro é meio mol a cada 1000 ml. E aqui eu tenho 200. Então, já seria meio mol vezes 200 ml divididos por 1000. Daria isso aqui que eu acabei de encontrar é a quantidade de mol. Então, quando eu faço mol por litro, é meio mol para 1 litro. 200 ml, que é 0,2, vai ser X. Isso aqui vai ser 0,1 mol. Se eu quero achar a massa, quem vai ser a massa? A massa molar, que é 40, multiplicado pelo número de mol, que é a definição de mol mesmo. Mesma coisa. Qual das duas versões está correta? Regra de 3 ou fórmula? Ambas. Na prática, se você decorou por fórmula e quer usar só fórmula, normalmente está tranquilo. Mas tem algumas pequenas situações que a regra de 3 tem vantagem. Mas aí, para saber usar bem a regra de 3, tem que montar mais de uma regra de 3, no caso, como eu acabei de fazer. Então, a fórmula ela tem uma vantagem de simplificar. Em vez de você fazer 3 cálculos, você faz cálculos a menos. Pelo menos um cálculo a menos, que a fórmula ela é bem útil. O que a fórmula não vai impedir a gente de fazer é fazer as conversões de unidades.
Porque a definição de molaridade é mol por litro. Então, vai ter sempre que fazer equivalência para litro. Então, basicamente, molaridade vai ser isso. Essa concentração aqui nos exemplos mais adiante vai aparecer mais vezes, tá? Vamos passar para a próxima. Bom, a próxima aqui é a concentração em título. Título, ele basicamente ele expressa a relação entre a massa do soluto e a massa da solução. Só que a diferença daqui para as outras, além de tudo estar em massa, temos também que prestar atenção em relação à unidade. A massa do soluto, ou a massa do soluto está em grama, a massa do solvente também está em grama, e a massa da solução, tudo em gramas. Então, não tem aquela questão de ficar convertendo muito as unidades que a gente está vendo. Só que temos que lembrar que o título, por causa das unidades serem as mesmas, também dá para fazer o título em volume, tá? Se o soluto for líquido ou tiver apresentando fase líquida. Por exemplo, se for uma solução totalmente líquida, como álcool e água, o álcool ele é líquido. Então, dá para fazer a solução por volume. Aí vai ficar o volume do soluto em ml, volume do solvente em ml e volume da solução também em ml. Por causa disso, o título não vai possuir unidade de medida. O título ele é adimensional, ele é um número puro. Então, para facilitar a utilização do título, o título também vai ser considerado na forma de porcentagem. Aí tem que lembrar, por exemplo, que tem que multiplicar por 100, para 100 em porcentagem. Então, se eu tenho o título da solução em 0,2, eu posso colocar que essa solução é uma solução de 20%, por exemplo. Vamos lá. Titulação. Não, titulação já é outra coisa. Espera aí. Não, é outra coisa. É outro procedimento. Não é o procedimento daqui, não. Então, na prática, o título, ele é... Então, na prática, no título, você vai pegar a massa do soluto em gramas e vai dividir pela massa da solução. Então, por exemplo, se eu tiver uma solução em que eu preparei 50 gramas de sal de um soluto e o meu solvente, no caso sendo água, tem 150 gramas, quem vai ser meu título? Meu título vai ser 50 gramas do soluto dividido pela massa de solução. Então, a solução vai ser quem? 50 com 150, dá 200. Então, eu tenho um título de 0,25, ou ainda 25%. Então, essa aqui de todas as proporções é a proporção mais direta que a gente vai ter entre soluto e solução. Outra, a partir daqui vão ser as menos usadas, vamos dizer assim. Mas não são exatamente ruins por isso. Mas nos vestibulares cai mais grama por litro e mol por litro, particularmente. Partes por milhão. No caso, isso aqui é utilizado quando eu tenho uma massa de soluto em uma quantidade muito pequena comparado à solução. Por que se utiliza a parte por milhão? Quando não dá para calcular a porcentagem. Porque porcentagem significa o seguinte na prática: quantas partes de soluto estão para 100 partes de solução. Então, parte por milhão é meio que um upgrade do título. O título, na real, ele está preocupado com o quê? Quantas partes de soluto para 100
ml de água para 100 ml de solução ou para 100 gramas de solução. Aqui, 1 ppm é uma parte do soluto para 1 milhão de partes de solução. Ou seja, a diferença de medida é muito grande. Então, quando a gente fala, isso aqui é muito usado em graus de contaminação de rios, de lagos. Biologia usa muito isso aqui. Contaminação por cloriformes fecais, por exemplo, em rios e lagos. Por quê? Porque a quantidade de água desse bioma é muito grande. Então, a contaminação para ser medida em porcentagem nesse tipo de caso é inviável. Então, por exemplo, se eu tiver aqui em litros, o soluto tem que representar 1 milionésimo, 1/1 milhão, no caso. É uma parte do soluto por 1 milhão. Geralmente, associado a litro de solução, tem grama na parte de massa. Ou então, se a solução tiver em grama, é grama para grama, por exemplo. Então, seria 1 grama de soluto para 1 milhão de gramas da solução, por exemplo. Ou, se tiver a solução em gramas, a gente vai ter que passar o soluto para... Se dividir grama por 1000, dá miligrama. Se dividir miligrama por 1000, dá micrograma, na prática. Se for pensar assim também. Mas é basicamente, dá para transferir, inclusive, de um para o outro, com regra de 3. Por exemplo, eu tenho 25%. Em título aqui, quer dizer o quê? Que eu tenho 25 partes de soluto para 100 partes de solução. Se eu quiser transformar isso aqui em ppm, é só multiplicar pela diferença entre 1 milhão e 100. Lembrando que 1 milhão tem 6 zeros, e se eu dividir por 100, são 10 mil. Então, a concentração, a diferença de multiplicativa entre porcentagem e ppm é na casa de 10 mil vezes. Então, se eu achei um título em 25%, é só multiplicar por 10 mil depois para transferir para ppm. 250 mil ppm. Por que eu coloquei esse número exagerado? Só para vocês verem que parte por milhão, dá para transformar a parte por milhão em título e vice-versa. Só que o título ele é utilizado para quantidades de soluto maiores proporcionalmente à solução. Quando os números de título começam a ficar muito pequenos, mesmo em porcentagem, eu tive um título de 0,01%, já em porcentagem, começa a ficar inviável fazer a conta por aqui. Aí, o que se faz? Se transforma em partes por milhão, para eliminar o máximo de vírgula. E aí, só vocês lembrarem que de título para ppm, é só multiplicar por 10 mil. Aí dá 100 ppm. É mais fácil fazer a classificação da solução dessa forma também. Então, já sabemos que parte por milhão é para quantidades de soluto extremamente pequenas, o que dificultaria o uso do título da porcentagem. A próxima aqui é menos comum, que é a molaridade. É parecido com a concentração molar, mas tem uma diferença. É número de mols do soluto, ou seja, continua sendo mol, só que tem a ver com a massa e não com o volume de solução. Porque, no caso, no molar, a gente vai dividir mol de soluto por quilograma de solução. É menos usado mesmo. Normalmente, em provas, é mol por litro, que é a molaridade, certo? Mas é a mesma tática. Esse 1000 aqui que aparece nesta fórmula e não aparece na fórmula de concentração molar, cadê o 1000 nessa fórmula aqui? Não tem. Mas por que não tem? Porque, no caso, o volume já aparece em litro.
Então, mesmo que a gente tenha o soluto, o volume da solução em mililitro, a gente já poderia passar, a gente passa para litro primeiro e depois divide. Ou, como eu já falei no começo da aula, deixa em mililitro mesmo, na fórmula, e multiplica por 1000. Então, se não tem o 1000 para multiplicar aqui, é porque, na prática, o mais comum a se fazer aqui, nessa fórmula, é dividir por 1000 para achar para litro e depois fazer a conta. Esse 1000 aqui já é um corretivo entre as unidades grama e quilograma. Porque como a gente mede a massa do soluto em grama e a massa do solvente também vai estar em grama, tecnicamente, então, para sair mol por quilograma, ou a gente divide a massa do solvente para quilograma, ou multiplica por 1000 no final, que eu considero mais fácil. Esse M maiúsculo aqui é a massa molar do soluto. E não dá para falar de concentração molar ou concentração molar sem fazer isso. Ou seja, nessas duas concentrações especificamente, a gente tem que saber quem é o soluto, ou seja por nome, seja por fórmula, qual é, identificar o soluto. Se é ácido sulfúrico, se é hidróxido de sódio, se é óxido de alumínio, se é peróxido de hidrogênio, enfim. Tem que aparecer ou a fórmula ou a nomenclatura, senão é impossível a gente saber a massa molar do soluto, tem que ter identificação. Quanto tempo eu tenho? Tá, já vi. Então, vamos lá. Então, essa daqui é parecida, vamos só pegar aqui a fórmula básica, tá? Por exemplo, se já tiver em mol, melhor ainda. Minha recomendação já é vocês trabalharem com mol desde já. Eu acho mais fácil, mas enfim. 0,6 mol de sal hidratado foi dissolvido em 480 gramas de água. Qual será a molaridade, sabendo que a massa molar do soluto é de 30 gramas? Bom, aqui no caso eu já vi que houve um certo erro aqui, porque aqui pela fórmula tá M1, é massa... Aqui devia estar N1 e não M1 na prática. Então aqui não é massa não, aqui é número de mol mesmo, tá certo. Enfim, se aqui eu tenho 0,6 mol, vai entrar 0,6 aqui. Aqui, no caso, ele está considerando a massa do solvente, que é uma diferença em relação à concentração molar, que utiliza volume da solução, e não só do solvente, mas na prática é quase a mesma coisa. Então, você vai pegar esse número de mol e vai dividir pela massa de água e a massa molar do soluto. E aqui, no caso, aí já deu a massa molar, então não precisa identificar. Vocês vão multiplicar 480 por 30, 14.400, depois vão dividir 600 por esse valor. Então, vai ficar um valor bem menor. 0,04 molar aproximadamente. E, por último, aqui a relação entre as concentrações. Ou seja, aqui é quando a gente quer transferir de um tipo de concentração para outra. E geralmente é feito entre concentração comum e título. Porque concentração comum é gramas por litro. Ou seja, gramas de soluto por litro de solução. Densidade é massa de soluto por massa de solução. E geralmente está em gramas por ml. Então, esse 1000 aqui é para fazer a correção de unidades entre concentração comum e densidade, já que o título ele não tem unidade. Na prática, então, se eu quiser fazer a concentração comum, é só multiplicar densidade vezes título. E também tem uma outra
conversão de unidades entre concentração comum e concentração molar. Então, como isso é feito? Por exemplo, eu tenho hidróxido de sódio. Ele é 40 gramas por mol de massa molar. Se eu tiver uma concentração comum de... Abrir duas calculadoras, né? Tá. Se eu tiver uma concentração comum de 200 gramas por litro e quero passar para mol por litro, o que eu faço? Divido essa aqui de gramas por litro pela massa molar, que é 40. Aí dá 5 mol por litro. E o contrário também é verdadeiro. Se eu tiver uma solução do mesmo soluto que eu acabei de citar, 1,5 mol por litro, e quero passar para gramas por litro, é só multiplicar pela massa molar. Se a massa molar for 40, vai dar o quê? 60 gramas por litro. Eu quis comentar essa última porque não estava resolvida aqui. Então, galera, essa aqui é a explicação base das concentrações. Então, de todas essas aqui, a maioria são importantes, mas as que vocês vão ver mais vezes em provas são concentração comum. Lembrando que se o volume tiver em mililitros, é só multiplicar por 1000. Concentração molar, mais importante ainda. Concentração por título e partes por milhão, são as mais usadas. Molaridade já está sendo bem menos usada atualmente. Então, até daqui a pouquinho com o próximo link. É isso aí.